Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Você sabe de quem é essa frase? Vou te dar algumas dicas. Esse cara é doutor da Igreja Católica, ele já foi filósofo e mais um monte de coisa. E aí, essa dica facilitou em alguma coisa? Você sabe quem é esse cara? Se você disse que essa frase é de São Tomás de Aquino, parabéns, você errou. Mas, se você quiser conhecer um pouco mais sobre Tomás de Aquino, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre ele. Mas depois desse vídeo, você vai lá e confere. Porque hoje vamos falar de um cara que, assim como São Tomás de Aquino, causou uma revolução católica. E o nome desse santo é São Jerônimo. E por isso, eu já te convido para deixar aqui no comentário a seguinte frase: São Jerônimo, rogai por nós. Se liga um pouco na história desse santo. Uma vez ele teve um sonho, e nesse sonho ele estava lá como um cristão, todo boa pinta, e Jesus chegou para ele o corrigindo, dizendo que ele estava faltando com a verdade, porque ele se interessava mais pelas escrituras pagãs do que pelas sagradas escrituras. E esse sonho teve um peso tão grande na vida de São Jerônimo que ele foi fundamental para a sua conversão. Quando ele teve esse sonho, ele já estava vivendo em Roma. Em Roma, a língua predominante era o latim, língua que, por sinal, era a língua materna de São Jerônimo. Mas São Jerônimo não nasceu em Roma, ele nasceu na Dalmácia. Mas como a Dalmácia era uma província romana e os romanos falavam em latim, por consequência, quem nascia na Dalmácia também falava o latim. E São Jerônimo tinha um temperamento muito forte e radical. E falando sobre temperamento, o próximo vídeo do canal abordará esse assunto. Então não perde tempo e já se inscreve no canal. E se você já é inscrito, eu peço para que você conferir aqui onde está o botão inscrever-se se as notificações estão em todas. Pois se estiver em todas, assim que sair o vídeo, você já poderá conferir em primeira mão. Assim, você não perderá nenhum vídeo do canal. E sem contar que vai me ajudar muito. Mas como eu ia dizendo, São Jerônimo tinha um temperamento muito forte. Assim, ele decidiu viver um pouco no deserto, para que assim ele pudesse ter momentos de oração, jejum e momentos de paz consigo e com Deus. Mas, depois de tempo se fortalecendo no deserto, ele teve um encontro com ninguém mais do que São Gregório. Este lhe mostrou o caminho e o amor pelos estudos das Sagradas Escrituras. A partir daí, São Jerônimo decidiu dedicar a sua vida aos estudos da Sagrada Escritura, para transmitir o cristianismo em sua máxima fidelidade. E para ter melhor aproveito nos seus estudos, ele passou a aprender a língua hebraica e a língua grega, pois os escritos sagrados tinham como Novo Testamento a língua grega. Já no Antigo tinha duas versões, uma hebraica e outra grega. Assim, ele tinha um pensamento que, se soubesse as línguas originais das Sagradas Escrituras, ele poderia transmitir esse ensinamento de modo mais seguro. E a sua vontade para se dedicar às Sagradas Escrituras era tanto que ele formou uma comunidade com seus amigos, na qual eles se dedicavam aos estudos das Sagradas Escrituras e às obras de teologia. E com isso, a sua fama foi se espalhando até chegar ao Papa Dámaso. Nessa época, a igreja estava com uma grande dificuldade, pois a Bíblia estava escrita em grego e ela precisava de alguém que a traduzisse para o latim, já que o latim era a língua predominante naquela época. Só que esse alguém que fosse traduzir a Bíblia teria que ser muito cuidadoso, porque a tradução é algo muito difícil de se fazer. Vamos lá, vamos dar um exemplo rápido aqui. Você se lembra do seu trabalho de escola em que você tinha que traduzir algum texto em inglês para o português? E o que você fazia para traduzir? Eu tenho quase certeza que você jogava o texto em inglês no Google para traduzir. Mas quando você lia a tradução em português, você percebia que algumas palavras estavam ali sem sentido. E isso acontece porque algumas palavras em inglês têm significados diferentes em português, além da gramática também ser diferente. E esse era um grande problema para traduzir também na época. Uma palavra grega tinha vários significados em latim. Então, quem fosse o responsável por fazer essa tradução teria que saber muito bem essas duas línguas. Teria que conhecer muito bem o grego e o hebraico para que a tradução fosse perfeita, para que uma simples palavra não alterasse todo o contexto de uma passagem. E é aí que entra a participação de São Jerônimo na história. Ele conhecia muito bem o grego, o hebraico e o latim. E o Papa Dámaso, sabendo que ele dominava essas línguas, pediu para que ele traduzisse as Sagradas Escrituras. E agora pare e imagine um pouco do trabalho que esse santo teria. Vamos ver se você concorda comigo. Ler a Bíblia toda já não é algo difícil de se fazer?
Agora imagina São Jerônimo, que teria que ler toda a Bíblia, fazer um trabalho de tradução e interpretação e após isso escrever toda a Bíblia em latim. Cara, é muita coisa. É um trabalho extremamente difícil. É um trabalho que exige muito foco, muita disciplina, muito zelo e muita exatidão. E após anos de determinação, ele teve êxito na missão confiada a ele. E essa versão, traduzida por ele, recebeu o nome de Vulgata. Vulgata significa popular ou para o povo, já que a língua predominante do povo naquela época era o latim. E se hoje a Sagrada Escritura pode ser encontrada nos seus mais diversos idiomas, deve-se muito ao trabalho árduo de São Jerônimo, pois a partir da Vulgata foram traduzidos livros para os outros idiomas. Esse santo veio a falecer no ano de 420, em 30 de setembro. E hoje, no dia 30 de setembro de 2020, faz 1600 anos de sua morte. E por dedicar a sua vida às Sagradas Escrituras, ele se tornou o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia. E claro, ele se tornou um exemplo para todos nós. E oro para que você, assim como São Jerônimo, se dedique incansavelmente a mergulhar nos textos bíblicos, para ali encontrar luz para o seu caminho. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E São Jerônimo, rogai por nós.